O Conselho Federal de Medicina atualizou as diretrizes para a cirurgia bariátrica no Brasil, ampliando significativamente o acesso ao procedimento. Entre as principais mudanças está a redução do IMC, mínimo exigido. Agora, pessoas com índice entre 30 e 35 podem realizar a cirurgia, desde que apresentem comorbidades como diabetes tipo 2, apneia do sono grave ou doença cardiovascular. Além disso, adolescentes a partir de 14 anos passaram a ser elegíveis, desde que atendam aos critérios clínicos e tenham acompanhamento multiprofissional. Essas alterações representam um avanço importante no combate à obesidade e às doenças associadas, permitindo que o tratamento cirúrgico seja indicado mais precocemente. Com isso, espera-se uma maior inclusão de pacientes no sistema público e privado de saúde. O Entre Assuntos está no ar para falar sobre cirurgia bariátrica no Brasil. Para falar mais sobre cirurgia bariátrica, sobre o contexto da obesidade também, eu recebo aqui com muito carinho o Dr. Paulo Campelo, cirurgião bariátrico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, ao programa Entre Assuntos, Dr. Paulo. Eu que agradeço o convite, espero que a gente possa falar um pouco sobre obesidade, cirurgia bariátrica, esclarecer a população sobre esse tema que passa meio que desapercebido das pessoas, que é meio que se torna aceitável, né, ao longo da sociedade, mas que é um problema de saúde grave e que os números só aumentam ao longo dos anos. Então vamos começar por esse fato novo, né? As mudanças aí na legislação, nos critérios, que mudanças são essas e qual o impacto dessas mudanças para quem precisa desse procedimento? A gente teve agora, no final de maio, uma mudança, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em que foram ampliados, né, para as pessoas com obesidade, grau 1, também a possibilidade de ter a indicação da cirurgia bariátrica, né? Então, até então, era somente pessoas com obesidade grau 2 e grau 3, e hoje a gente tem pessoas com obesidade grau 1, ou seja, índice menor de obesidade, mas que tem doenças graves, né, como diabetes, de difícil controle, como a doença hepática com fibrose, né? São pessoas que também têm apneia do sono grave. Então, existe uma lista de algumas comorbidades, são doenças que são agravadas pela obesidade e, ao mesmo tempo, agravam mais ainda também o quadro de excesso de peso. Além disso, a gente teve, para os adolescentes, né, a partir de 16 anos, praticamente os mesmos critérios do indivíduo adulto, né, mas sem esquecer uma avaliação psicológica, né, já que é ainda considerado uma criança, né, pela idade, então precisa ter essa avaliação, né, e novas técnicas cirúrgicas que a gente já conhecia, né, algumas eram realizadas de forma, através de protocolos de pesquisa, de forma experimental, por não serem ainda aprovadas pelo Conselho Federal, mas que já eram realizadas na Europa, nos Estados Unidos, em países da Ásia. Então, diversos países já realizavam esses procedimentos e aqui a gente tinha uma restrição em fator de não ter a resolução, né, que aprovava isso. Então, hoje a gente também consegue ampliar as técnicas cirúrgicas a ser utilizadas nas cirurgias bariátricas. Essas mudanças trazem um novo contexto e favorecem aí, digamos que até o acesso a esse procedimento. A cirurgia, por ser um procedimento mais invasivo, normalmente ali fica na última da fila, né? Você tenta uma forma de emagrecer, de controlar a obesidade, quando você realmente não consegue, você se submete ao processo cirúrgico. É esse o caminho? É esse o caminho correto mesmo, doutor? O primeiro ponto que a gente tem que reforçar é: obesidade é uma doença. Então, como qualquer doença, a gente precisa classificar naquele indivíduo que grau essa doença está atingindo ele. Então, se a gente tem uma doença que é muito avançada, um grau de obesidade 3, por exemplo, a gente já pode indicar a cirurgia bariátrica. A pessoa não precisa ficar anos, muitas vezes décadas, com tratamentos que não têm efetividade, né? Ela precisa tratar de forma clínica previamente, mas a gente sabe que os resultados do tratamento clínico num paciente de obesidade 3 são muito difíceis.
Então, a cirurgia ela vem como essa opção. Atualmente, a cirurgia bariátrica, dita pelos próprios pacientes, é a melhor escolha, porque os resultados são muito mais efetivos em termos do controle do peso e do controle das comorbidades, né? E a literatura confirma exatamente isso. A literatura médica mostra exatamente esses resultados. Então, a cirurgia ela é um procedimento cirúrgico extremamente seguro e que dá resultados efetivos no tratamento dessa doença grave. Então, um ponto que a gente deve combater é esse preconceito em relação a ela ser sempre aquela última opção, quando na realidade a gente já tem pacientes com graus de obesidade muito elevados, com doenças associadas graves e que a cirurgia bariátrica pode ser uma opção já que vai dar um resultado muito mais efetivo no tratamento dessa doença que é a obesidade. Dentro desse contexto, um ponto que você já colocou aqui, que eu acho que é importante a gente frisar, é essa coisa do preconceito, né? Entender que a obesidade é de fato uma doença, né? Não é fácil, é muito comum a gente ver o julgamento, né? Isso deixa a pessoa que está nessa condição acuada, né? E isso só piora o quadro clínico. Enfim, fala um pouco sobre esse processo, sobre como hoje a sociedade se comporta nesse sentido. Há algum avanço nessa concepção da doença em si ou não? Ainda é um passo que está sendo dado devagarzinho. Obesidade é uma doença, né? O CID da obesidade é E66, ou seja, ela é classificada como qualquer outra doença. E ela é uma doença multifatorial. Ela envolve fatores endócrinos, metabólicos, fatores psicológicos, fatores nutricionais, fatores relacionados ao ambiente dessa pessoa que tem obesidade. Quando a gente indica um tratamento de obesidade, a gente tem que abordar as diversas causas que levam a essa doença, né? Então, o paciente precisa de medicação ou de cirurgia, mas ele precisa também de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento nutricional, de uma mudança de estilo de vida com a prática de exercícios regulares, né? Mas ele precisa também ter a condição de realizar tudo isso, né? Ter um tempo disponível para fazer o seu tratamento. Muitas vezes as pessoas, por conta do trabalho, né, do exaustivo, às vezes não conseguem fazer isso. Então, é uma abordagem que precisa ser multifatorial. Eu vejo muito no consultório o paciente que chega, além do peso físico em si, que a obesidade gera, um peso também psicológico, né? Então, é uma pessoa que chega sendo culpada por ter aquela doença. Ninguém culpa uma pessoa que tem diabetes porque tem diabetes. Ninguém culpa uma pessoa que tem hipertensão arterial por ter a hipertensão. A obesidade é uma doença que a pessoa não tem a culpa, né? Ela tem diversas alterações, né? Inclusive genéticas também, que podem favorecer a obesidade. Então é muito nítido isso, às vezes eu demonstro muito, às vezes em famílias. A gente tem um irmão que vai magro acompanhando o seu irmão com obesidade para a consulta, né? E às vezes já peguei casos assim da pessoa magra dizer, mas é porque ela come muito, é porque ela não se exercita, é porque ela tem um comportamento que leva à obesidade, e na realidade a gente tem genéticas semelhantes e a outra pessoa come semelhante, não faz as mesmas práticas que a sua parente e não desenvolve a obesidade, né? Então a obesidade é uma doença que tem múltiplos fatores e a abordagem tem que ser realmente multifatorial, tem que ser multicausal. Pessoas com problemas psicológicos, ansiedade, depressão, podem levar a quadros de obesidade. E são também doenças diferentes. A gente precisa abordar o problema psicológico e a obesidade em si, né? Mas precisamos trabalhar na população um fator que é preponderante e que é tido como o mais simples para uma doença muito complexa. Você tem que fechar a boca e se exercitar. Enquanto, na realidade, a literatura médica mostra que esse tratamento ele é de baixa efetividade. Fazer só isso são os piores resultados na medicina para o tratamento da obesidade.
Como é que está a questão do protocolo mesmo do tratamento, né? Como é que funciona isso em cadeia? Eu chego ali na consulta, eu vou receber que tipo de orientação, como é que eu sei se eu sou um candidato cirúrgico ou não, e a partir daí qual o tempo, né? Como é que funciona esse processo todo da cirurgia? O processo para a cirurgia pode ser iniciado com um cirurgião bariátrico, que vai avaliar seu peso e sua altura e classificar o seu grau de índice de massa corporal, que é o IMC. A partir daí a gente vai entender se você tem um grau de obesidade 1, 2 ou 3. Né? Atualmente, mesmo com a aprovação do Conselho para a obesidade 1, mas ainda pela Agência Nacional de Saúde, a gente ainda tem, né, em relação aos planos de saúde, a obesidade 2 e 3 como os critérios. Tá? O que o Sistema Único de Saúde, o SUS, também adota, né, atualmente. Então, fazendo essa classificação, a gente vai saber esse grau de obesidade. Para graus de obesidade 2, né, a gente vai ter associado a isso pelo menos uma comorbidade, que são aquelas doenças mais comuns associadas à obesidade, como a diabetes, como a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a apneia do sono, a hipertensão, o colesterol elevado, né? A gente tem uma lista aí de pelo menos umas 19 a 20 doenças, né, a depender do sexo, que a gente vai ter essa associação com obesidade grau 2. Se o paciente tiver nesses critérios, ele já poderia fazer a cirurgia bariátrica. Se tiver pelo menos 2 anos de tratamento clínico, o que é o tratamento clínico? O tratamento que já foi feito com medicações, o tratamento que já foi feito com dietas, com prática de exercício e que não teve resultado. O mais comum é a gente pegar pessoas que têm 6 anos, 10 anos, né? Tem pessoas que chegam para a gente e dizem, doutor, desde a minha infância que eu tenho o excesso de peso, é o termo utilizado. Na realidade, quando a gente avalia, é obesidade. E pessoas que têm a obesidade grau 3, que é o índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. Esse daí não precisa ter comorbidades, o que geralmente é muito difícil, Sim. Porque é um paciente que tem mais peso. Então, esse paciente geralmente desenvolve essas doenças também. Então, ele não chega com o IMC de 40 e os exames todos normais ou sem nenhum outro diagnóstico. Muitas vezes até já usa medicações para tratar a pressão, para o controle do colesterol, para o controle do diabetes. Né? Então, é um segundo perfil de paciente com indicação para cirurgia. E casos menos comuns, mas também indicativos de cirurgia, são os pacientes com IMC acima de 50. Né? Então, esse paciente, ele na realidade não precisa nem dos 2 anos de tratamento clínico prévio. Né? Ele já teria a indicação, porque é um grau de obesidade daquele realmente mais avançado. Né? Eu costumo dizer, aquele que na sociedade qualquer um aponta e diz, essa pessoa precisa da cirurgia bariátrica. Né? E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que obesidade como doença, quanto mais precoce a gente trata, melhores são os nossos resultados. Então, um paciente com obesidade grau 2, né, que muitos na sociedade veem aquela pessoa como não necessitar da cirurgia, né, ela já está desenvolvendo, às vezes, algumas doenças e que, se a gente tratar esse paciente com a cirurgia, né, ele dentro dos critérios, o resultado dele geralmente vai ser melhor do que da obesidade 3. Vai ser melhor do que do paciente que tem um IMC acima de 50, que a gente chama de superobesidade, né? Ou obesidade descontrolada, que é um termo que está sendo mais adotado recentemente. Com relação ao processo interno, né? Como é que funciona o procedimento, o que é que acontece com o corpo de alguém que se submete à cirurgia para ter um bom resultado? A cirurgia em si, né, hoje, a gente também tem um segundo termo, além de cirurgia bariátrica, que relacionava muito o peso, a gente tem utilizado o termo cirurgia metabólica, porque a gente já sabe que hoje a alteração do metabolismo da pessoa que faz a cirurgia bariátrica, com mudanças de hormônios que a gente descobriu como os enterohormônios, são hormônios intestinais, né? Então a gente tem uma ativação de determinados hormônios que naquela pessoa estavam desativados, ou redução de determinados hormônios que estavam muito ativos. Então, ocorre que um equilíbrio a partir do momento que a gente faz a cirurgia.
Em termos de execução da cirurgia em si, a gente promove uma redução do tamanho do estômago e, em algumas técnicas, além da redução do tamanho do estômago, a gente promove também um desvio com o intestino, uma conexão intestinal diferente da anatomia normal de uma pessoa que não precisa da cirurgia. Essa associação entre redução do estômago e mudança, desvio intestinal, promove essa alteração endócrina metabólica e a gente passa a ter um controle adequado, uma perda de peso e, na sequência, um controle mais adequado do metabolismo da pessoa com obesidade. Que no caso é o que vai fazer com que esse procedimento ele seja sustentável a longo prazo, né? Isso. Como é que é esse índice de recuperação? Como é que funciona o pós-operatório? Essa cirurgia, ela é uma cirurgia de muita segurança. Hoje a gente realiza ela praticamente na grande maioria dos centros por videolaparoscopia, então é feito pequenas incisões, pequenos furos no abdômen do paciente, né, e é realizada a cirurgia. O tempo de internamento geralmente é de 48 horas, então a pessoa que operou ontem, hoje geralmente no dia seguinte recebe a alta hospitalar e passa um período de em torno de 15 dias na dieta líquida, tá? Essa dieta líquida que muitos pensam que é para emagrecer, na realidade é para uma recuperação melhor do trato digestivo, do estômago, do intestino dessa pessoa que foi modificado, né? Em torno de 15 dias essa pessoa já retorna às atividades do trabalho de uma maneira corriqueira, com raras exceções quando o trabalho realmente envolve muito esforço físico, né? A pessoa precisa fazer força realmente no seu trabalho, aí a gente orienta que esse retorno seja um pouco mais lento. Mas em sua grande maioria, em torno de 15 dias, essa pessoa está retornando de volta ao trabalho com uma dieta já que ele consegue fazer nos horários normais, de café da manhã, lanche, almoço, né? Então nos horários habituais. Em se tratando de uma doença, como é que é esse pós a longo prazo? A pessoa que se submete à cirurgia, ela precisa ter um acompanhamento constante, tá ali. Como é que funciona a vida dessa pessoa pós-procedimento? Como eu citei, né, a obesidade é uma doença crônica, então o acompanhamento é como qualquer outra doença crônica, com consultas recorrentes. Após a cirurgia bariátrica, o período de 1 ano, geralmente as consultas são trimestrais para o acompanhamento da perda de peso, do controle das comorbidades e da reposição das vitaminas que são necessárias, porque o paciente passa a ter uma ingestão menor. Ele antes comia uma quantidade e ele passa a comer uma quantidade menor. Então a gente precisa fazer uma reposição de alguns nutrientes que a gente já sabe que são necessários no pós-operatório. Então no primeiro ano, geralmente o acompanhamento é trimestral, no segundo ano a cada 6 meses, porque já vai havendo uma estabilização do peso e uma adequação das próprias vitaminas que esse paciente vai fazendo a ingestão, né? E a partir do segundo ano, um acompanhamento anual, né? Como uma doença crônica indica também, né? No controle de um diabetes, no controle de uma hipertensão, com exames que são feitos de acompanhamento desse paciente a longo prazo. Não podemos esquecer que não só o médico acompanha esse paciente, nutricionista também precisa ter o acompanhamento nutricional e também um psicólogo, tá? Por conta das inúmeras mudanças que o paciente vai passar no pós-operatório. Ele é um paciente que tem obesidade, que tem excesso de peso, que tem inúmeras dificuldades em relação à mobilidade, em relação até à parte social. Muitos pacientes ficam muito mais introspectivos, não querem sair, não se adequam nos ambientes por receber olhares de crítica por conta da doença em si. Então, o acompanhamento psicológico é um outro ponto muito importante, né? E se o paciente tem já previamente uma doença cardíaca, né, um problema endócrino, a gente pode agregar o acompanhamento com endocrinologista, com cardiologista, né? Mas o que a gente observa é que na grande maioria das vezes essas doenças se tornam controladas e o paciente até esse
acompanhamento nem necessita mais, porque a doença ficou controlada e não precisa mais de medicações. Justamente sobre esse controle, né? Como é que a gente pode ver hoje, estatisticamente, a maioria dos pacientes consegue se restabelecer bem e manter essa perda de peso, ou manter um peso constante, não voltar a engordar tanto? Como é que é esse cálculo aí estatístico desse pós-cirurgia, né? O que é que acontece com a maioria das pessoas que se submetem ao procedimento? Um ponto importante, né, para a gente citar é o que a gente chama de reganho de peso. Então, ao fazer um tratamento para o controle da obesidade, seja com medicações ou seja com a cirurgia, a gente vai observar que existe um percentual de reganho de peso. Até que ponto esse reganho de peso vai promover uma volta das doenças ou uma volta de algum sintoma que a obesidade causa? Ainda não é totalmente estabelecido. Mas o que se mais utiliza nos dá índices de de reganho de peso de 16%. Então, de cada 100 pessoas operadas, em torno de 16 podem ter o reganho de peso e precisam continuar o acompanhamento. Vale ressaltar, como eu falei, é uma doença crônica. Então, a gente precisa a todo tempo estar atento da parte psicológica, da parte nutricional, da parte endócrina dessa pessoa, né? Mesmo com um tratamento de melhor resultado, que é a cirurgia bariátrica, mas muitas vezes o paciente, por outros fatores, pode ter esse reganho de peso. E aí a gente precisa acompanhá-lo, se for o caso, associar alguma medicação, se for o caso, intensificar a questão do exercício físico, que muitas pessoas esquecem, né? E o exercício físico no pós-cirúrgico, ele vai ser super importante para o ganho de musculatura, e essa musculatura ela serve também como um controlador do peso dessa pessoa, né? Porque quanto mais músculo eu tenho, mais eu vou gastar energia ao me exercitar ou ao fazer minhas atividades do dia a dia. Então é super importante ter uma associação também de um profissional de educação física nesse contexto do paciente que tem obesidade. Nesse ponto, até no começo da nossa conversa, a gente falou que às vezes um procedimento, se exercita e faz dieta, não vai funcionar para uma pessoa que está num grau de obesidade mais elevado. Porém, pós-cirurgia, o exercício e a dieta, eles vão ser sustentáveis, né, e vão ser fundamentais. Então, muda aí o parâmetro, ele passa a ser uma regra. Perfeitamente. Isso que você colocou é exatamente o que a gente procura informar os pacientes. O paciente com obesidade, praticando exercícios e tendo uma alimentação, ele vai ter um resultado de perda de peso, mas muitas vezes não é o suficiente para o tratamento da obesidade. Quando esse paciente passa pelo procedimento cirúrgico, que ele perdeu um percentual elevado de perda de peso, controlou as suas comorbidades, melhorou a sua mobilidade, e ele passa a ter uma dieta adequada e realizar exercícios físicos de forma rotineira, aí a gente vai manter aquele peso que já foi perdido. Então é como se a cirurgia desse esse grande impulso, né? A gente diz que é uma ferramenta que o paciente agrega ao seu tratamento para que ele possa perder esse peso inicial e depois seguir com a manutenção da perda de peso. Como é que está a posição do Ceará, do Nordeste como um todo, dentro do cenário da cirurgia bariátrica, né? Nós temos referências em vários aspectos, em várias especialidades. Eu queria que o senhor posicionasse o Nordeste hoje dentro do cenário nacional desse procedimento. A cirurgia bariátrica, tanto no Ceará como no Nordeste, ela, em termos percentuais, é muito, muito realizada, sobretudo nos planos de saúde particulares. Mas no Sistema Único de Saúde, a gente fica a desejar, tá? No Nordeste e no Brasil. A gente ainda realiza poucos procedimentos nos hospitais públicos, apesar de ter uma constância, mas é um número muito pequeno em virtude da grande quantidade de pacientes, né? Então, dados de 2024, em termos de pessoas só com obesidade grau 3, são mais de 50 mil pessoas que teriam essa indicação do tratamento. Bastante, né? E a gente consegue, nos nossos hospitais da rede pública, aqui no Ceará, realizar por mês
algo aí em torno de 25 a 30 cirurgias por mês, o que é muito pouco, né? São números ainda insuficientes, né, para a quantidade de pessoas que teriam indicação. É tanto que todos os serviços que realizam cirurgia bariátrica aqui, eles têm uma fila bem grande e crescente, porque a obesidade vem crescendo na população do Ceará, do Brasil e do mundo, né? Nos últimos 10 anos, nenhum país do mundo foi efetivo no tratamento da obesidade, em pelo menos parar. Ela progride em todos os países das Américas, da Europa, da Ásia, em todos os países vem sempre aumentando. Como é que o senhor enxerga as possibilidades, então, de equacionar aí essa conta? Há uma possibilidade real? Ainda é algo muito distante? O que é que falta para que realmente a maior parte da população possa ter acesso a esse tratamento? Hoje a gente está vivendo um momento em que os fatores que levam à obesidade são muito maiores do que os que combatem a obesidade. Então, atualmente, a gente está longe de pelo menos estabilizar isso, bem distante. A gente precisa realmente um esforço como sociedade, né, na parte nutricional, na parte de abordagem comportamental, nas escolas, porque também nos adolescentes esse número vem aumentando bastante. Tá? Então a gente precisa uma abordagem como sociedade, né, em tudo que pode ser causa de obesidade, tá? Na parte de trabalhar exercícios físicos, na parte da população ter acesso ao tempo de se dedicar a isso, né, de melhorar os padrões alimentares, né, diminuindo os ultraprocessados na dieta e tendo uma alimentação mais natural, tá? Podendo praticar exercícios físicos de maneira mais regular e podendo também, para aquelas pessoas que já têm a obesidade elevada, de fazer a cirurgia bariátrica ou de ter acesso às medicações, né, para o tratamento da obesidade. Então, o esforço precisa ser em todos os sentidos, né, e unir tanto a parte pública quanto privada nesse processo. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação, né? Quem está nessa situação de obesidade, o que é que eu preciso fazer inicialmente? Qual é o passo a passo que eu tenho que buscar? Por onde eu começo para tentar cuidar da minha saúde, da minha doença e como faço isso? Isso é bem importante porque o preconceito muitas vezes está ao seu lado, né? E começa às vezes dentro da própria família. Então é muito comum os pacientes falarem para a gente que quando foram procurar um tratamento da obesidade com medicações ou com a cirurgia, sobretudo com a cirurgia, sempre sofrem muitas críticas. Então, primeiro, reconhecer que você precisa de ajuda, é um problema de saúde, não é um problema psicológico e nem um problema comportamental. Não se trata a obesidade, como às vezes a gente vê alguns influencers dizendo, só com a mente, só com a mudança de comportamento, né? Se trata a obesidade com uma abordagem multidisciplinar. O segundo ponto, a questão do preconceito dentro da família, né? De você decidir pela sua saúde, né? O paciente que tem obesidade é o que sofre limitações, às vezes até para levantar de uma cadeira, né? Mas para passar na catraca de um ônibus, para sentar num banco de avião, para brincar com o seu filho, né? Para acompanhar a esposa ou o marido em alguma atividade. Então, são coisas do dia a dia que vão sendo tiradas aos poucos. Então, o primeiro ponto é buscar um profissional que trabalhe na linha do tratamento da obesidade, seja um cirurgião bariátrico, ou um endocrinologista, ou até outros especialistas que têm essa visão do tratamento da obesidade como um fator importante para o ganho de saúde. A partir daí, ser avaliado e, dentro dessa avaliação, seguir as indicações do tratamento que foi proposto, né? E aí a gente reforça a questão do trabalho de profissionais que têm equipes multidisciplinares, né? Por quê? Porque a obesidade é multifatorial. Então precisa ter essa abordagem. A abordagem isolada,
até com a cirurgia que dá o melhor resultado, mas se você não tiver o acompanhamento de uma equipe em conjunto com o cirurgião, o seu resultado vai ser menos efetivo do que aquele que tem uma equipe multidisciplinar ao seu lado. Eu queria fazer ainda uma última pergunta. Quando a gente pensa em cirurgia, a maioria das pessoas tem medo. Isso é natural, né? É até esperado. Uhum. Eu queria que você trouxesse aqui uma reflexão sobre isso. Até que ponto esse medo ele pode comprometer o processo ou que tipo de informação hoje eu posso ter acesso e de profissionais qualificados eu posso ter acesso para eu garantir, poxa, eu estou tomando a melhor decisão, é uma cirurgia segura, quais são as chances de dar errado? A gente sabe que todo procedimento tem suas chances de acontecer algo que não está ali previsto, mas como é esse recorte dentro da cirurgia bariátrica? É considerado hoje um procedimento de fato seguro? Hoje a cirurgia bariátrica ela tem um índice de complicação em relação à mortalidade de 0,3%. Então é muito mais segura do que cirurgias como, por exemplo, uma cesariana ou uma cirurgia de retirada de vesícula, que é a colecistectomia. Então é uma cirurgia muito segura porque é muito padronizada. Um paciente que passa por uma avaliação para a cirurgia previamente avaliada por 5 a 6 médicos, dentre eles cardiologistas e pneumologistas. Então é um paciente que vai muito bem avaliado no pré-operatório. Uma outra causa é que no passado se operavam somente essas pessoas com índices de obesidade muito elevado. Então eram pessoas que naturalmente tinham um risco muito maior. Hoje a gente opera pessoas com índices menores, o que traz muito mais segurança. E esse ponto é importante, eu sempre friso. Quanto mais precoce a gente trata a obesidade com a cirurgia, melhor vai ser o resultado da cirurgia em si e do tratamento. Lógico que o medo faz parte de qualquer procedimento cirúrgico, como você disse, né? Falou em cirurgia, já leva a um medo. Mas a gente tem que ver que essa cirurgia especificamente, o resultado dela em termos de complicações é muito baixo. Então é um grau de segurança muito elevado, né? Sendo realizada, lógico, por equipes treinadas, profissionais já com bastante experiência, né, em cirurgia bariátrica. É verdade dizer também, tem aquela situação, eu estou com medo, mas às vezes a sua condição do adoecimento devido à obesidade talvez seja mais problemática e arriscada do que o próprio procedimento. De repente você se manter naquela situação de adoecimento, né, lhe traga mais prejuízos e mais riscos reais do que o próprio procedimento. Mas isso é muito bem estabelecido. Pessoas com obesidade têm riscos muito maiores do que pessoas que vão para a sala de cirurgia realizar a cirurgia bariátrica. Então, a pessoa com grau de obesidade tem um risco muito maior de infartar, de ter um AVC, né, de ter uma complicação grave da sua doença obesidade. E quando ela vai para o centro cirúrgico fazer a cirurgia, o percentual de complicação pela cirurgia é muito baixo. Queria agradecer, queria pedir para deixar os seus contatos, quem quiser mais informações, onde pode encontrar, por onde buscar os contatos para chegar até o senhor. Hoje eu atendo no Hospital São Camilo, tá, aqui em Fortaleza, e também através do Instagram, eu acho que é uma porta de entrada de muitas pessoas para ver, para seguir, para ver orientações, né? @dr de Dr. Paulo Campelo. Então pode seguir lá que vai ter informações iniciais, vai conhecer um pouco do trabalho, resultado de pacientes também com a cirurgia bariátrica. É um canal bem informativo que pode estar de acesso fácil no seu smartphone. Dr. Paulo Campelo, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos, e vamos torcer aí para que esse problema tão difícil para tanta gente possa ter aí mais nuances, né, de resolução. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.